Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer agora o acoplamento aqui da nossa bomba centrífuga. Então tem aqui o conjunto completo. Nós vamos fazer esta peça. Eu tenho aqui a peça separada, o subconjunto. Está aqui, nós vamos fazer esta peça. Este conjunto no vídeo todo. Eu tenho aqui o desenho detalhado do acoplamento. Eu tenho o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este desenho em PDF você baixa aqui na descrição do canal. É só vir na internet o vídeo que você está assistindo, clicar em mostrar mais e tem aqui o arquivo em PDF para você baixar. Vamos voltar para o Inventor. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor. Vou clicar aqui em New. Vou selecionar Standard milímetro e PT. Vou clicar em Create. Vamos ver no PDF. Então aqui eu vou começar fazendo aqui o sleeve, ó, o item 1. Então o item 1 aqui são duas peças. Então é o sleeve Ruby. Vamos começar aqui com esse corpo, diâmetro 70 por 23. Vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar aqui em Save, a primeira coisa. Vou entrar com o nome, Sleeve Ruby. Vamos confirmar aqui no PDF o nome. Então tem dois E's aqui, vamos voltar. Então mais um E aqui. Está na pasta de trabalho, vou clicar em salvar. Vou clicar aqui em Start 2D Sketch, vou clicar em Home para ajustar a tela e vou clicar aqui neste plano, no XZ. Vou clicar em Círculo, vou clicar na origem e desenhar a circunferência. Vou clicar em Dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então aqui é 70, vamos aumentar um pouco o zoom. Então é 70 e o extrude é 23. Vamos voltar. Então aqui 70, Enter. Vou clicar Finish Sketch, vou clicar em Home para ajustar a tela, vou clicar em Extrude. Ele já seleciona o Sketch, já estava selecionado aqui, a dimensão aqui é 23. Vou mudar a direção aqui, eu quero para este lado e vou dar OK. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer este corpo de 22, o diâmetro de 80. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar em Círculo. Vou clicar na origem e vou desenhar o círculo, dar outro clique aqui. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 80, Enter. Vou terminar o Sketch, clicar Finish Sketch. Vou clicar em Extrude, o Sketch está selecionado. Aqui é 22. A direção está correta. Vou dar OK. Está aqui para unir, ó. Só confirme, Join. Vou dar OK. Vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o desenho da garra. Então tem o detalhe aqui dos ângulos. Essa medida aqui embaixo e o raio. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em Círculo, vou clicar na origem e desenhar a circunferência. Vou aproximar aqui de cima, vou clicar em Line e vou fazer a linha, ó, partindo do círculo até essa aresta. Vou clicar, apertar ESC no teclado, vou clicar em linha novamente e vou fazer outra linha deste lado. Ó. Vou clicar nessa aresta novamente. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui em Círculo novamente e vou fazer uma circunferência, ó, partindo da origem, pegando aqui o quadrante aqui em cima. Vou apertar ESC. Eu vou estender esta linha, ela não foi até o fim. Eu vou clicar em Estende e vou clicar na linha. Então estendeu até lá em cima. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em Trim e vou cortar aqui o que eu não preciso. Ó. Só ficar em cima e dar um clique. Ficar em cima da linha e dar um clique. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar neste arco. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então é 24 o raio. Vamos voltar. Então aqui é 24. Enter. Vou clicar neste endpoint e vou clicar neste endpoint. Vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. É 8,73. Vamos voltar. Então aqui é 8.
22,73. Enter. Vou clicar aqui em Line, vou clicar na origem e vou fazer uma linha até o quadrante aqui, ó. Vou clicar, vou apertar ESC no teclado, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui em Center Line, vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui em Coincidente, vou clicar aqui no meio do arco e vou clicar aqui nesse endpoint, ó. Então está restrito esta linha. Vou continuar aqui fazer o mesmo aqui embaixo, ó. Clicar no meio da linha, clicar aqui na linha de centro. Então está restrito aqui também. Vou clicar em Extend e vou estender esta linha. Vou clicar em Dimensão, vou clicar aqui nesta linha, clicar na linha de centro, clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então o ângulo aqui é 22,5, vamos voltar. Então vou entrar aqui 22,5 e Enter. Então está feito o meu desenho, está restrito. Eu posso colocar mais uma dimensão aqui, ó, nesta linha, na outra linha. E aceitar, ó, ele vai ficar com uma restrição aqui que ele chama aqui, ó, de Driving Dimension, que fica entre parênteses. Pode deixar aí, não tem problema nenhum. Então está feito o detalhe da garra. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Extrude. O sketch está selecionado. Ele precisa pegar, ele fica na dúvida, ó, qual que é o sketch que ele pega. Então vou selecionar aqui o sketch, ó. Dar 2 cliques aqui. Vamos ver a dimensão. Então é 21. Vamos voltar para o invento. Então aqui é 21. A direção está correta. Está para Join, unir. Vou dar OK. Vou clicar aqui em salvar. Vamos ver no PDF. Vou fazer este chanfro aqui no contorno da garra. 0,5 por 45. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em chamfer. Vou mudar aqui para 0,5. Vou selecionar aqui Edge e vou selecionar as arestas aqui, ó. Clicar na aresta, clicar nesta aresta, clicar nesta, clicar nesta. E vou dar OK. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui em Pattern Circular. Vou selecionar aqui a extrusão. Ele está pedindo aqui o Feature. Vou clicar aqui na extrusão e vou clicar no chanfro. Vou selecionar o eixo. Vou clicar aqui na origem e vou pegar o eixo aqui, ó. Então volto para a tela, dou um clique na tela e volto aqui, eu consigo ver o eixo. Então vou selecionar o Y-Axis. Aqui vai ser 4. E vou clicar aqui no 360 só para aceitar, ó. Está feito, vou dar OK. Então está feito aqui o pattern circular dos dentes, ó. Está deste modo o nosso desenho. Vou clicar em Home e vou salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o furo e o rasgo da chaveta. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar Start 2 Sketch. Vou clicar aqui nesta face. Vou aproximar um pouco. Vou clicar em círculo. Vou clicar na origem e fazer a circunferência. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar no círculo. Clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. Então o furo aqui, a dimensão é 24. Vamos voltar. Então aqui é 24. Enter. Vou clicar aqui em retângulo. E vou desenhar aqui o rasgo de chaveta, ó. Clicar e fazer assim. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui em vertical. Vou clicar no meio da linha do retângulo aqui. E vou clicar na origem. Então está alinhado aqui o vertical. Vou clicar em dimensão. Vou clicar na origem e vou clicar nesta linha. Clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então aqui é 15,3. Vamos voltar. Então 15,3 e Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. A dimensão é 8. Vamos voltar para o invento. Então vou entrar aqui com 8, Enter. Vou clicar nesta linha e vou deletar. Vou clicar em Trim e vou cortar aqui o excesso. Clicar nesta aresta, clicar nesta e clicar nesta linha. Vou clicar aqui em horizontal. Vou clicar nesta linha, ficou horizontal. Vou clicar em vertical e vou clicar nesta linha. Então agora está totalmente restrito, ó, mudou de cor. Vou clicar aqui Finish Sketch. Vou clicar aqui em Extrude. Ele já pegou o sketch. Eu vou clicar aqui para cortar. Vou mudar aqui para até o próximo, ó, To Next. Então ele vai até a face lá atrás. Vamos girar a vista aqui. Está aqui, ó. E vou dar OK. Então está feito aqui o furo e o rasgo de chaveta. Vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este furo de M8. Ó. Então tem 2 furos. Vou fazer um, depois fazer o pattern. E tem a dimensão aqui do centro de 10. Ó. Vamos voltar para o invento.
Para fazer o furo eu vou fazer um sketch, vou clicar Start 2D Sketch. Vou clicar aqui no plano que eu quero fazer o furo, então vou clicar neste plano. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar Slice Graphics. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui em Point e vou colocar o ponto onde eu vou fazer o furo, que vai ser o centro. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui horizontal, vou clicar no centro do furo e vou clicar na origem. Então está restrito aqui já uma direção. Vou clicar em dimensão, vou clicar no centro, vou clicar aqui na origem, vou clicar aqui embaixo. Aqui é 10, Enter. Então o meu sketch está feito. Vou terminar aqui, clicar Finish Sketch, vou clicar em Role. Então ele pega um centro aqui, ó, pelo sketch, ó, já está selecionado. Eu vou mudar a direção aqui do furo, ó, vou inverter. Então está para cá, ó, desse lado que eu quero. Eu vou colocar aqui com rosca. Eu vou selecionar aqui métrico. Vou selecionar aqui o tamanho. Então aqui é M8, vou clicar em 8. A descrição da rosca está aqui, está ok. A rosca vai ser total, ó, Full Depth. E a distância aqui eu vou colocar aqui passante, ó. Então vai passar toda a peça. E vou confirmar com ok. Então está feita a rosca aqui que eu preciso, ó. Vou clicar aqui em Chamfer. Está meio, 0,5. Vou selecionar o canto. Então vou clicar aqui na aresta do furo e dar OK. Vou clicar em Home. Vou clicar em Circular Pattern. Vou selecionar o furo e vou selecionar o chanfro. Vou clicar aqui para selecionar o eixo de rotação e vou selecionar o eixo que eu preciso. Então o Y-axis. A quantidade é 2 e o ângulo aqui é 90 graus. Vou clicar aqui novamente, vamos vir aqui, girar a vista, ó. Então está desta maneira, ó, do jeito que eu quero, ó. Está contra a chaveta, ó. Vou dar OK, está feito o furo, vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF, vou fazer este chanfro 0,5 por 45, vamos voltar para o Inventor, vou clicar aqui em Chamfer, está 0,5, está para selecionar o canto, vou selecionar esta aresta, e vou selecionar essa aresta. E vou dar OK. Vou clicar aqui em genérico para colocar um material. E vou selecionar aqui Stainless Steel. Vou clicar aqui para mudar o acabamento. Vou digitar C no teclado. E vou selecionar aqui Chrome Polished. E vou salvar o meu trabalho. Então aqui está pronto a garra do acoplamento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o elemento elástico. Então aqui é o item 2. Então é Drive Coupling Element. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em New. Está Standard milímetro IPT. Vou clicar em Criar. A primeira coisa aqui vou salvar. E vou entrar com o nome. Então é Drive Coupling Element. Está na pasta de trabalho, vou dar salvar. Vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar em Home para ajustar a tela, vou clicar neste plano. Vou clicar em círculo, vou clicar na origem, fazer um círculo, clicar aqui. Clicar na origem, desenhar outro círculo. Vou clicar em dimensão, vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então o dimensional aqui, o diâmetro interno é 35, o externo 41. Vamos voltar para o Inventor. Então aqui é 35 e Enter. Vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 41 e Enter. Vou terminar o sketch, clicar Finish Sketch. Vou clicar em Extrude. Vou mudar aqui para simétrico e vou clicar aqui selecionar a figura, dar um clique aqui dentro. Vamos vir a dimensão, vamos voltar. Então a dimensão é 20,5, vamos aumentar um pouco. Vamos voltar para o Inventor. Então aqui é 20,5. Então está feito aqui o diâmetro do corpo inicial. Vou dar OK. Vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta aleta aqui, ó. Então tem a dimensional de 10, o raio de 40. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar Start 2D Sketch. Vou expandir aqui a origem e vou selecionar o plano XZ. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar em Slice Graphics. Vou clicar no vazio,
vou aproximar aqui a vista, vou clicar em círculo, vou clicar na origem e fazer uma circunferência. Vou clicar em linha, vou clicar aqui mais ou menos no meio e vou fazer a linha até a aresta aqui, ó. Vou clicar aqui mais ou menos no meio e fazer a linha até a aresta. Vou apertar ESC, vou clicar aqui em Trim e vou cortar o excesso. Eu vou clicar aqui, vou clicar em Dimensão, vou clicar neste arco, clicar aqui dentro. Aqui o raio é 40, Enter. Vou clicar em Círculo, vou clicar aqui na origem e fazer um círculo até aqui essa aresta, ó. Vou apertar ESC, vou clicar em Extend, vou estender a linha. Clicar aqui. Vou clicar em Trim e vou cortar o excesso. Vou continuar desenhando aqui, vou clicar em Dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 10, Enter. Vou clicar aqui em Vertical, vou clicar no meio do arco e vou clicar na origem. Então está restrito totalmente, ó. O mesmo vou fazer aqui, ó. Vou clicar no meio do arco, vou clicar na origem. Vou clicar aqui em Tangente, vou clicar neste arco, clicar nesta circunferência. Então agora está totalmente restrito o meu desenho. Vou clicar Finish Sketch, vou clicar em Home, vou clicar em Extrude, vou selecionar a figura, dar um clique aqui, vou mudar para simétrico, a dimensão está correta, está aqui para unir, vou dar OK. Vou clicar aqui em Fillet, vamos ver no PDF, então o raio aqui da ponta é 3, ó. Vamos voltar. Vou clicar aqui e vou fazer o raio, aqui é 3. Vou clicar aqui para selecionar e selecionar as arestas. E vou dar OK. Vou clicar aqui em Circular Pattern, vou selecionar a extrusão e selecionar o fillet. Vou clicar aqui para selecionar o eixo de rotação e clicar aqui no eixo Y. A quantidade aqui, vamos confirmar no PDF. Eu tenho aqui 8 elementos. Vamos voltar. Então aqui vai ser 8. Vou clicar aqui no 360, está feito, ó, o pattern. Vou dar OK e vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Vou fazer esse detalhe aqui, ó, desse espaçadorzinho aqui, ó. Então tem 1 e o diâmetro aqui de 5. Ó. E o centro aqui, nós temos a dimensão de 60. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar Start 2D Sketch, vou clicar nesta face, vou clicar em Círculo. Vou fazer o círculo aqui, ó, clicar e desenhar o círculo. Vou clicar em Dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui fora. O diâmetro aqui é 5, Enter. Vou clicar no centro, clicar na origem, clicar aqui do lado. Aqui é 30, Enter. Vou apertar ESC, vou clicar em Vertical, vou clicar no centro do círculo, clicar na origem. Então está totalmente restrito, mudou de cor. Vou terminar o Sketch, vou clicar aqui em Extrude. A dimensão aqui é 1, já estava selecionado o Sketch, está aqui para unir, vou dar OK. Eu vou aproximar mais, então está desta maneira, ó. Vou dar OK. Então está feito aqui o detalhe. Vou fazer outro alternado aqui nesta letra, ó. Então vou clicar aqui para girar a vista, vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar nesta face, vou clicar em Círculo, vou clicar aqui para fazer o círculo, vou clicar em Dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui fora. Aqui é 5, Enter. Vou clicar aqui em Line, vou clicar no centro e vou clicar na origem. Vou apertar ESC, vou clicar aqui nesta linha e passar aqui para Centerline. Vou apertar aqui na tela, vazio, vou clicar aqui em Paralelo, restrição Paralelo, vou clicar na linha de centro e vou clicar nesta aresta. Então está centralizado aqui, ó. Vou clicar aqui em Dimensão, vou clicar no centro, vou clicar aqui na origem e vou clicar aqui do lado. Vou clicar novamente, vamos ver a dimensão aqui. Então é 60 o diâmetro, o raio é 30. Então aqui é 30, Enter. Então está feito o desenho. Vou clicar Finish Sketch, vou clicar em Extrude, a dimensão é 1, está para o lado correto, está para unir, vou dar OK. Então está feito aqui, um de cada lado, ó. Alternado o detalhe. Vou clicar aqui Circular Pattern e vou selecionar as duas extrusões. Vou clicar Rotação Axis e vou selecionar aqui o eixo Y. Vamos confirmar aqui, clicar em Home. Então o eixo Y, confirmar.
Aqui são 4, vou clicar aqui, então está feito. Deste lado, vou girar aqui e deste lado. Vou dar OK e vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Faltou fazer esse raio interno de 1 aqui, ó. Então vamos voltar para o Inventor. Então o raio de 1 eu teria que colocar aqui neste pattern, ó. Então eu vou clicar aqui no End of Part, ó. Vou clicar e levar aqui em cima do pattern, ó. Agora eu vou fazer o raio aqui, ó. Então vou clicar aqui em Fillet. A dimensão aqui é 1. Vou clicar em Select e vou clicar nesta aresta. Vou apertar Shift, girar, vou clicar nesta aresta. E vou dar OK. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui End of Part e abaixar aqui pegando o Circular Pattern. Vou clicar no Circular Pattern com o botão direito. Vou clicar em Edit Feature. E vou selecionar aqui o Feature, ó. Vou clicar aqui no Fillet, ó. Então ele pegou o Fillet e vai incluir no Pattern. Vou dar OK. Então está feito, ó. E vou puxar novamente aqui o End of Part, ó. Então consigo alterar aqui o que eu quiser, a qualquer momento acrescentar alguma coisa aqui no meio. Vou clicar em Home e vou salvar. Vou clicar aqui em Genérico na seta e vou selecionar o material aqui, ó. Vou pegar esse silicone nitride aqui, ó. Vou clicar aqui em Acabamento, vou digitar aqui R de Head e vou selecionar aqui Head, ó. Vamos procurar, está aqui, ó. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Então está pronto aqui o elemento elástico. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer a montagem, o subconjunto do acoplamento. Então o nome do conjunto está aqui, é Coupling. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Novo. Vou selecionar aqui Standard, milímetro e AM, que é o conjunto do Inventor. Vou clicar em Criar. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar em Save e vou entrar com o nome. Então aqui é Coupling. Vou salvar. Vou clicar aqui para colocar o primeiro elemento. Vou clicar aqui no elemento elástico, vou clicar em Open. Então a primeira peça aqui ela vem restrita já, ó, está restrita aqui, tem uma taxinha. Eu vou apertar ESC, que é só uma peça que eu preciso. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui com o botão direito. Então ele fala que essa peça está aterrada, ó, está grounded. Vou vir aqui em Tools. Vou clicar aqui em Application Options. Na aba aqui Assembly está configurado aqui para colocar a primeira peça aterrada. Então Place on Ground First Component, at origem. Se você não quiser, desmarque. Mas eu vou deixar assim e vou dar Close. E vou colocar a segunda peça. Vou clicar aqui em Assembly, vou clicar em Place e vou selecionar a garra. Vou clicar aqui, vou clicar em Open. Então vem aqui do lado, eu vou afastar um pouco a tela e vou colocar a peça aqui, ó. Vou apertar ESC, vou clicar aqui em Restrição. Está aqui a restrição aqui de Mate. Eu vou clicar nesta face, vou girar a minha vista aqui, clicar no cubo, ó, e vou clicar aqui nesta face aqui do elemento elástico, ó. Então vou clicar aqui deste lado, ó. Então está restrito nesta face, ó. Vou clicar em Home e vou aplicar a restrição. Vou continuar colocando restrição. Eu vou clicar nesta face da garra e vou clicar aqui no furo do elemento elástico. E vou aplicar a restrição. Vou mudar aqui para angular. Vou clicar nesta face da garra. Vou clicar aqui no cubo para girar a vista. E vou clicar nesta face do elemento elástico. Vou clicar aqui para confirmar o ângulo. Então está restrito aqui, está totalmente restrito a minha peça. Vou continuar aqui, vou dar aplicar. Então está 3 restrições aqui, ó. Eu vou cancelar a janela e vou clicar em Home. Vou clicar em salvar. Eu vou colocar a outra garra aqui deste lado. Então vou clicar aqui na árvore, não preciso buscar no arquivo em Place. Então vou clicar aqui, segurar e arrastar para a tela. Vou clicar em Constraint, vou clicar nesta face e vou clicar nesta face do elemento elástico. Então está aplicada aqui a primeira restrição. Vou confirmar. Vou clicar neste corpo, na face, vou clicar no furo. E vou clicar em aplicar. Vou cancelar. Vou clicar aqui em Free Rotate. Vou clicar nesta garra e vou girar um pouco a peça. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar em Constraint. Vou clicar aqui em ângulo.
Vou girar aqui a minha vista, ó, apertar Shift de botão no meio, vou clicar nesta face da garra, vou apertar Shift de botão no meio, girar, vou clicar nesta face do elemento elástico e vou confirmar aqui ângulo. Então está aplicada a terceira restrição. Vou expandir aqui, ó, tem 3 restrições, então está totalmente restrita a peça. Vou clicar em aplicar, vou cancelar, vou clicar em Home e vou salvar. Eu vou colocar aqui os parafusos de fixação aqui do acoplamento. Vamos ver no PDF. Então aqui são 4 parafusos, ó. O item 3 aqui, ó. DIN EN ISO 4026 M8 por 25. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui na seta em Place, ó, e vou clicar em Place from Content Center, que é a biblioteca do Inventor. Então tenho todos os parafusos, fixações, porcas e outras partes do eixo, ó. Tem rolamento, tem o que eu quiser pegar aqui, ó, anel elástico. E aqui está filtrado para o padrão DIN, ó. Então se eu desmarcar o DIN, vai ficar todos os padrões que está aqui nesta lista, ó. Então vou voltar para DIN. Eu preciso desse tipo de parafuso, ó, set screw, e é este padrão, ó, DIN EN ISO 4026. Então vou clicar aqui e vou clicar OK. Então o parafuso está aqui, ó, vou aproximar e vou colocar o parafuso na tela. Vou dar um clique. Vai abrir a tabela, eu vou selecionar o tamanho, é M8 por 25 e vou dar OK. Vou colocar o parafuso aqui do lado, vou afastar um pouco e colocar outro parafuso aqui, ó, dar outro clique. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar em Constrain, vou clicar aqui no corpo do parafuso e vou clicar no furo e vou dar aplicar. Vou mudar aqui para tangente. Vou clicar nesta face do parafuso e vou clicar na face do corpo da garra. Vou mudar aqui para Inside, então está do jeito que eu quero, vou dar aplicar. Vou vir para o outro parafuso e vou fazer o mesmo. Vou clicar aqui no corpo do parafuso, vamos mudar aqui para Mate, vou clicar no corpo do parafuso, deixa eu ver aqui virar um pouco a peça. Então vou colocar aqui neste furo para depois poder fazer o pattern de uma vez só, para o mesmo lado. Então vou clicar neste furo. Vou dar aplicar. Vou clicar em tangente. Vou clicar nesta face do parafuso. Vou clicar no corpo cilíndrico. E vou aplicar a restrição. Vou cancelar. E vou clicar em Home. E vou salvar o meu trabalho. Vou clicar aqui em pattern. Vou selecionar aqui o componente. Então este parafuso, este parafuso. Vou mudar aqui para circular. Vou selecionar aqui o eixo, então vou clicar aqui em origem, vou clicar aqui no eixo. Então é o eixo Y, está refletindo aqui na peça. Vou clicar no eixo, a quantidade aqui é 2 e é 90 graus. Então está para este lado, vamos girar aqui, apertar Shift de botão no meio. Então eu vou inverter o sentido. Então veio para o lado correto. E esse daqui também. Então está no mesmo sentido aqui. O pattern, vou dar OK e vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Está feito aqui o acoplamento. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento é muito importante. Obrigado, até o próximo.